Ana e Lucas eram biólogos marinhos apaixonados pelo oceano. Naquela noite, eles haviam saído para observar um grupo de baleias jubarte que migrava pela costa da Nova Zelândia. A lua cheia iluminava as águas calmas, e o ar salgado parecia carregar uma energia especial. Eles passaram horas coletando dados e registrando os sons das baleias, fascinados pela beleza da natureza. Ao voltarem para casa, já perto do amanhecer, estavam exaustos, mas com um sentimento de realização. No entanto, ao abrirem a porta, algo parecia errado. Thor, seu gato siamês, estava parado no meio da sala, imóvel, com os olhos fixos na parede. Ele não os cumprimentou como de costume, nem correu para a cozinha em busca de comida. Apenas ficou ali, como se estivesse hipnotizado. Ana se aproximou cuidadosamente, chamando o gato pelo nome, mas ele não reagiu. Lucas, por outro lado, notou algo estranho na parede. Marcas profundas, como arranhões, que brilhavam levemente sob a luz da lua que entrava pela janela. Eles nunca tinham visto algo assim antes. Preocupados, decidiram levar Thor a um veterinário especializado em comportamento animal. Enquanto Ana saía com o gato, Lucas ficou em casa, tentando entender o que poderia ter causado aquelas marcas. Foi então que ouviu um som vindo do porão. Um eco profundo, como se algo estivesse se movendo lá embaixo. Lucas hesitou antes de se aproximar da porta do porão. Ele sempre fora cético em relação a histórias sobrenaturais, mas algo naquela noite parecia diferente. O som que vinha de baixo era baixo e rítmico, quase como uma respiração. Ele pegou uma lanterna e desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés. O porão era úmido e frio, cheio de caixas e equipamentos antigos de pesquisa. A lanterna iluminou as paredes de pedra, revelando mais daquelas marcas estranhas que ele havia visto na sala. Elas formavam padrões intrincados, quase como runas, e pareciam pulsar levemente, como se estivessem vivas. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Foi então que ele notou algo ainda mais perturbador. No canto mais escuro do porão, havia uma abertura na parede. Não era grande o suficiente para um humano passar, mas claramente não estava ali antes. Ele se aproximou e apontou a lanterna para dentro. O que viu o deixou sem fôlego. Uma espécie de túnel, escorregadio e úmido, que parecia se estender para o desconhecido. O som vinha dali. Enquanto isso, Ana estava na clínica veterinária. O veterinário, um homem idoso chamado Dr. Harris, examinou Thor com cuidado. O gato ainda estava em um estado estranho, como se estivesse em transe. Dr. Harris franziu a testa e disse: "Isso não é normal. Ele parece estar reagindo a algo que não consigo explicar." Ana estava prestes a perguntar mais quando o telefone do veterinário tocou. Ele atendeu, e sua expressão mudou imediatamente. Após alguns segundos, ele desligou e olhou para Ana com seriedade. "Você e seu marido precisam sair de casa agora. Não pergunte por quê. Apenas confie em mim. E não olhem para trás." Ana sentiu um frio na espinha. Ela ligou para Lucas, mas a ligação não completou. O sinal estava fraco, e ela só conseguiu ouvir estática. Preocupada, ela decidiu voltar para casa imediatamente. Enquanto Ana corria de volta para casa, Lucas ainda estava no porão, tentando entender o que estava acontecendo. O som vindo do túnel havia parado, mas o ar estava pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele decidiu investigar a abertura na parede mais de perto, mas ao se aproximar, sentiu uma corrente de ar gelado saindo de dentro. Era como se o túnel respirasse. De repente, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Ana. "Precisamos sair de casa agora. Algo está errado. Encontre-me no farol." Lucas não entendeu completamente, mas a urgência na mensagem era clara. Ele começou a subir as escadas do porão, mas parou ao ouvir um barulho atrás de si. Era um som de arrastar, como se algo estivesse se movendo no túnel. Sem olhar para trás, Lucas correu para o andar de cima.
Pegou algumas coisas essenciais e saiu de casa. O céu estava nublado e o vento soprava forte, carregando um cheiro estranho, como de algas podres. Ele correu em direção ao farol, onde Ana o esperava, segurando Thor no colo. O gato ainda parecia assustado, mas agora estava mais alerta. Ana contou a Lucas sobre a ligação do veterinário e a mensagem urgente. Ele disse para não olharmos para trás. Ela sussurrou, olhando para a casa à distância. Algo está errado, Lucas, algo muito errado. Enquanto conversavam, viram luzes se aproximando. Era uma van preta sem identificação que parou perto da casa. Várias pessoas vestidas com trajes de proteção saíram do veículo e começaram a cercar a propriedade. Lucas e Ana se esconderam atrás de algumas rochas, observando em silêncio. Quem são eles? Lucas perguntou em voz baixa. Eu não sei, Ana respondeu, mas acho que não devemos ser vistos. Foi então que ouviram um som que os fez congelar. Um rugido baixo e gutural, vindo da direção da casa. Era como nada que já tinham ouvido antes, e parecia ecoar por toda a costa. Thor arqueou as costas e soltou um miado assustado. Lucas e Ana observaram, escondidos atrás das rochas, enquanto as pessoas de trajes de proteção entravam em sua casa. O rugido gutural que haviam ouvido antes agora havia cessado, mas o silêncio que se seguiu era quase tão assustador quanto o som. Thor, ainda no colo de Ana, tremia levemente, como se sentisse a presença de algo invisível. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Lucas sussurrou, seus instintos de cientista falando mais alto que o medo. Essas pessoas sabem de algo que nós não sabemos. Ana hesitou, mas concordou. Eles decidiram se aproximar da casa com cuidado, usando a vegetação costeira como cobertura. Quando estavam perto o suficiente, ouviram vozes abafadas vindas de dentro. Uma das pessoas de traje estava falando ao rádio. Confirmamos a atividade. O portal está instável, precisamos de reforços imediatamente. Portal? Lucas e Ana trocaram olhares de incredulidade. O que quer que estivesse acontecendo era maior do que imaginavam. Enquanto isso, Thor começou a se agitar, como se quisesse descer do colo de Ana. Ela o soltou com cuidado, e o gato correu em direção à casa, parando perto da porta do porão. Ele olhou para trás, miando baixinho, como se estivesse chamando-os para seguir. Ele sabe de algo, Ana disse determinada. Precisamos confiar nele. Com cuidado, eles seguiram Thor até a porta do porão. As pessoas de traje estavam ocupadas no andar de cima. Então eles conseguiram entrar sem serem notados. O porão estava ainda mais frio do que antes, e as marcas nas paredes agora brilhavam com uma luz fraca e pulsante. O túnel na parede parecia ter se expandido, e o ar que saía de dentro era gelado e úmido. Lucas apontou a lanterna para o túnel e viu algo que o deixou sem palavras. No fundo, havia uma espécie de câmara, com paredes cobertas por aquelas mesmas marcas brilhantes. No centro da câmara, havia uma piscina de água escura, que parecia se mover por conta própria, como se estivesse viva. O que é isso? Ana perguntou, sua voz tremendo. Eu não sei, Lucas respondeu. Mas acho que descobrimos o que estava assustando Thor. Foi então que ouviram passos atrás deles. Eles se viraram e viram uma das pessoas de traje parada na porta do porão, segurando uma lanterna. Vocês não deveriam estar aqui, a pessoa disse, sua voz grave e autoritária. Isso é muito maior do que vocês podem entender. A pessoa de traje avançou em direção a Lucas e Ana. Mas Thor, em um ato de coragem, pulou na direção do intruso, distraindo-o por um momento. Aproveitando a confusão, Lucas agarrou a mão de Ana e puxou-a para dentro do túnel. Eles correram, em direção à câmara, onde a piscina de água escura pulsava com uma energia estranha. O que estamos fazendo? Ana perguntou, ofegante. Não podemos ficar aqui. Temos que descobrir a verdade, Lucas respondeu, determinado. Se isso é um portal, como eles disseram, precisamos saber para onde leva. Enquanto discutiam, a pessoa de traje entrou no túnel atrás deles
mas parou abruptamente ao ver a câmara. Vocês não entendem, ele disse, levantando as mãos em um gesto de cautela. Isso não é algo que humanos devam mexer. É antigo e perigoso. Lucas e Ana olharam para a piscina de água escura. Ela parecia chamá-los como se tivesse uma voz própria. Thor, que havia seguido eles até a câmara, aproximou-se da borda da piscina e olhou para dentro, como se reconhecesse algo. O que você quer dizer com antigo? Ana perguntou, sua voz tremendo. O homem de traje hesitou, mas finalmente respondeu. Essa casa foi construída sobre um portal para um lugar que não deveria existir. Algo foi trazido para cá há muito tempo e agora está tentando voltar. Se vocês interferirem, podem liberar. Algo que não podemos controlar. Lucas olhou para Ana e ela para ele. Eles sabiam que tinham uma escolha a fazer. Confiar no homem de traje e sair dali, ou arriscar tudo para descobrir a verdade. Foi então que a piscina de água escura começou a borbulhar, e uma luz intensa emanou de seu centro. Thor miou alto e o homem de traje gritou, saiam agora! Mas era tarde demais. A luz os envolveu, e por um momento, tudo ficou silencioso. Quando a visão de Lucas e Ana voltou ao normal, eles estavam em um lugar que desafiava a lógica. Um vasto oceano sob um céu cor de âmbar, com criaturas gigantescas nadando nas profundezas abaixo deles. Era ao mesmo tempo assustador e fascinante. Onde estamos? Ana sussurrou, segurando a mão de Lucas com força. Em outro lugar, ele respondeu, olhando ao redor. E acho que Thor sabia que isso aconteceria. O gato estava calmamente sentado ao lado deles, olhando para o horizonte como se estivesse em casa. De repente, uma voz ecoou em suas mentes, suave e antiga. Vocês foram escolhidos para ver o que poucos viram. Agora, devem decidir, ficar ou voltar. Lucas e Ana olharam um para o outro, sabendo que sua decisão mudaria suas vidas para sempre. No coração do sertão nordestino, em um pequeno povoado chamado Vila do Sol, vivia Mariana, uma mulher de beleza deslumbrante e olhos que refletiam o céu da Caatinga. Ela era casada com José, um vaqueiro forte e reservado, conhecido por sua habilidade em domar cavalos selvagens. O casamento deles, outrora cheio de paixão, havia se tornado silencioso e distante. José passava dias e noites trabalhando, enquanto Mariana se sentia cada vez mais sozinha em sua casa de taipa. Um dia, durante a festa de São João, Mariana conheceu Rafael, um jovem artista que havia chegado à vila para pintar o cenário árido do sertão. Rafael era diferente de todos os homens que Mariana já havia conhecido. Ele tinha um sorriso fácil, falava de sonhos e de lugares distantes, e olhava para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Os dois começaram a se encontrar, às escondidas, à sombra dos juazeiros, enquanto Rafael pintava retratos dela. Mariana sabia que estava se arriscando, mas o coração dela batia forte cada vez que Rafael a tocava. Ela se sentia viva de uma maneira que há muito não experimentava. No entanto, a culpa a perseguia. José, embora distante, ainda era seu marido. E ela sabia que no pequeno povoado, os segredos não duravam muito tempo. Uma noite, enquanto Mariana voltava para casa após um encontro com Rafael, ela sentiu que estava sendo observada. Ao se virar, viu José parado na sombra, seus olhos fixos nela como brasas queimando no escuro. Ele não disse uma palavra, apenas virou as costas e foi embora. Mariana sentiu um frio na espinha. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Os dias que se seguiram ao encontro na sombra foram tensos. José não mencionou o que havia visto, mas sua presença silenciosa era como uma nuvem carregada prestes a desabar. Ele passava horas fora de casa, cuidando do gado ou consertando cercas, mas seu olhar frio e distante nunca deixava Mariana em paz. Ela tentou seguir sua rotina, ajudando as mulheres da vila a fazer doces de caju e bordando toalhas para a igreja, mas o peso da culpa e do medo a consumia por dentro. Rafael, por outro lado, parecia alheio ao perigo.
Ele continuava a procurar Mariana, sugerindo encontros cada vez mais ousados. Vamos embora daqui. Ele propôs uma tarde, enquanto os dois estavam sentados à beira do riacho que cortava a vila. Podemos ir para Salvador, ou até para o Rio de Janeiro. Lá, ninguém nos conheceria. Seríamos livres. Mariana balançou a cabeça, hesitante. Não posso, Rafael. José, ele não vai simplesmente me deixar ir. Rafael pegou sua mão e a apertou com firmeza. Você não é propriedade dele, Mariana. Você merece ser feliz. Mas Mariana sabia que as coisas não eram tão simples. O sertão era um lugar de tradições antigas, onde os laços do casamento eram sagrados e a honra de um homem valia mais do que a vida. Ela sentia que estava caminhando sobre uma corda bamba, e uma queda seria desastrosa. Uma noite, enquanto Mariana preparava o jantar, José finalmente quebrou o silêncio. Ele entrou na casa com passos pesados, seu rosto marcado por uma expressão que ela nunca havia visto antes. Você acha que eu não sei? Ele disse, sua voz baixa e carregada de raiva. Você acha que eu sou cego? Mariana congelou, a colher de pau ainda na mão. José, Ele não a deixou terminar. Com um movimento rápido, ele pegou uma faca que estava sobre a mesa e a ergueu. Mariana recuou, mas não havia para onde correr. José avançou e, antes que ela pudesse gritar, ele cortou o rosto dela de orelha a orelha. A dor foi tão intensa que Mariana mal conseguiu respirar. Ela caiu no chão, sentindo o sangue quente escorrer pelo seu rosto. José a olhou por um momento, sua respiração pesada, e então saiu da casa, deixando-a sozinha no escuro. A dor latejava no rosto de Mariana como um tambor incessante. Ela arrastou-se até o canto da casa, onde guardava um pano limpo, e pressionou-o contra o ferimento. O sangue não parava de escorrer, e ela sabia que precisava de ajuda. Mas quem já ajudaria? José era respeitado na vila e ninguém ousaria questioná-lo. Além disso, a vergonha de sua traição a impedia de buscar apoio. Foi então que ela pensou em Rafael. Ele era sua única esperança. Com dificuldade, Mariana se levantou e olhou pela janela. A noite estava escura e a lua estava escondida atrás das nuvens. Era o momento perfeito para fugir. Ela pegou um xale para cobrir o rosto e saiu pela porta dos fundos, evitando as ruas principais da vila. Cada passo era uma agonia, mas Mariana não parou. Ela sabia que Rafael estava hospedado em uma pequena cabana na beira da floresta, onde ele guardava suas telas e tintas. Quando finalmente chegou lá, bateu na porta com o pouco de força que lhe restava. Rafael abriu a porta e, ao vê-la, seus olhos se encheram de horror. Mariana, o que aconteceu? Ele a puxou para dentro e a fez sentar, tirando o xale para examinar o ferimento. Quem fez isso com você? José. Ele sabe. Mariana sussurrou, suas lágrimas misturando-se ao sangue. Ele me cortou, Rafael, ele me cortou. Rafael ficou em silêncio por um momento, seu rosto marcado por uma mistura de raiva e tristeza. Então ele se levantou e começou a recolher suas coisas. Nós vamos embora daqui, agora mesmo. Para onde? Mariana perguntou, sua voz trêmula. Para qualquer lugar que não seja aqui, ele respondeu, colocando uma mão suave no ombro dela. Você não merece isso, Mariana. Eu vou cuidar de você. Eles saíram da cabana e seguiram por um caminho que levava para fora da vila. Rafael carregava uma mochila com suas telas e suprimentos, enquanto Mariana se apoiava nele, cada passo um esforço. A noite parecia infinita, mas finalmente eles chegaram a uma estrada deserta, onde Rafael havia escondido uma carroça emprestada. Enquanto subiam na carroça, Mariana olhou para trás em direção à Vila do Sol. Ela sabia que nunca mais voltaria. A vida que conhecia havia acabado, mas de alguma forma ela sentia um lampejo de esperança. Rafael estava ao seu lado e juntos eles poderiam começar de novo. Mariana e Rafael viajaram por dias, seguindo estradas poeirentas e trilhas escondidas, até chegarem a Salvador, a cidade grande que parecia um mundo completamente diferente do sertão. As ruas eram movimentadas, cheias de pessoas, cores e sons. Para Mariana, era como entrar em um sonho. Ela ainda carregava a dor no rosto e a cicatriz que nunca desapareceria, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que poderia respirar. Rafael alugou um pequeno apartamento no Pelourinho, um bairro
cheio de história e vida. Ele continuou a pintar, vendendo suas obras em feiras de arte e praças movimentadas. Mariana, por sua vez, começou a se curar. Ela usava um lenço para cobrir o rosto, mas aos poucos foi se acostumando com os olhares curiosos das pessoas. Rafael a encorajava a não se esconder. Sua cicatriz é parte de você, Mariana. Ela conta uma história e histórias são o que nos tornam únicos. Com o tempo, Mariana descobriu um talento que nem sabia que tinha. Ela começou a criar máscaras. Inspirada pelas cores e tradições da Bahia, ela usava tecidos, miçangas e penas para fazer máscaras que eram verdadeiras obras de arte. As máscaras não apenas cobriam seu rosto, mas também expressavam emoções, histórias e sonhos. Rafael a ajudou a vender as primeiras peças, e logo as máscaras de Mariana se tornaram famosas na cidade. As pessoas vinham de longe para comprar suas criações, e Mariana começou a se sentir valorizada de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Ela e Rafael se tornaram uma dupla conhecida. Ele, o pintor das paisagens vibrantes, e ela, a artesã das máscaras que contavam histórias de dor e superação. Enquanto isso, na Vila do Sol, José desapareceu. Dizem que ele vagou pelo sertão consumido pelo remorso e pela solidão, até sumir sem deixar vestígios. Alguns dizem que ele se tornou uma lenda, um espírito que assombra as noites de lua cheia, procurando por algo que nunca encontrará. Mariana nunca mais voltou para a vila, mas ela carregava o sertão dentro de si. Em suas máscaras havia traços da caatinga, do riacho onde ela e Rafael se encontravam, e até mesmo da dor que a transformou. Ela havia encontrado uma nova vida, uma nova identidade e, acima de tudo, um amor que a aceitava exatamente como ela era. Uma noite, enquanto ela e Rafael caminhavam pela orla de Salvador, olhando o mar escuro sob o céu estrelado, Mariana tirou o lenço que cobria seu rosto. Rafael parou e a olhou, seus olhos cheios de admiração. "Você é linda", ele disse, simplesmente. Mariana sorriu, sentindo uma paz que há muito não conhecia. Ela sabia que sua jornada não havia sido fácil, mas naquele momento, sob o céu infinito da Bahia, ela sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. A pequena cidade de São João das Flores, no interior de Minas Gerais, era conhecida por suas ruas de paralelepípedos, casas coloniais e lendas que assustavam até os moradores mais corajosos. Era lá que vivia Clara, uma menina de 11 anos, curiosa e cheia de imaginação. Seus pais, donos de uma loja de artesanato, precisavam viajar frequentemente para feiras em outras cidades, e Clara ficava sob os cuidados da avó, Dona Maria. Certa tarde, ao voltar da escola, Clara encontrou um presente embrulhado em papel de seda na porta de casa. Era uma gata siamesa, de pelos claros e olhos azuis intensos, que pareciam observar tudo ao redor com uma sabedoria incomum. A gata usava uma coleira com uma pequena medalha, onde estava gravado o nome Lua. Dona Maria explicou que um morador da cidade havia deixado o animal como presente, dizendo que Lua seria uma ótima companhia para Clara. A menina ficou encantada com a gata, que parecia entender cada palavra que ela dizia. Nos dias seguintes, Lua seguia Clara por todos os cantos da casa, miando baixinho e se aconchegando ao seu lado durante as noites frias. Mas algo naquela gata parecia diferente. Às vezes, Clara a via olhando fixamente para o corredor escuro da casa, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. Uma noite, enquanto os pais de Clara estavam em uma viagem, a menina acordou com um som estranho vindo do banheiro. Era um barulho de água pingando, mas ela tinha certeza de que todas as torneiras estavam fechadas. Ao se levantar, percebeu que Lua já estava em pé, as orelhas eretas, olhando fixamente para a porta do quarto. Clara pegou uma lanterna e foi até o banheiro. Lá encontrou a pia aberta com a água escorrendo lentamente. Ela fechou a torneira, mas uma sensação estranha a invadiu. Ao sair do banheiro, viu Lua parada no corredor olhando para o sótão que ficava no final da casa. Clara nunca havia subido até o sótão. Dona Maria sempre dizia que o lugar era velho e cheio de coisas antigas, sem nada de interessante. Mas naquela noite, algo a chamava para lá.
A menina hesitou, mas Lua começou a caminhar em direção às escadas que levavam ao sótão, parando de vez em quando para olhar para trás, como se estivesse esperando Clara seguir. Ao chegar ao pé das escadas, Clara sentiu um arrepio. O ar estava frio e uma brisa suave vinha de cima, embora não houvesse janelas abertas. Lua subiu os degraus silenciosamente e Clara, com o coração acelerado, decidiu seguir. No topo das escadas, encontrou uma porta de madeira antiga, com uma fechadura enferrujada. Para sua surpresa, a porta estava entreaberta. Clara empurrou a porta do sótão lentamente, fazendo-a ranger em seus gonzos enferrujados. O ar era denso, carregado de poeira e um cheiro de madeira envelhecida. A luz da lanterna cortava a escuridão, revelando pilhas de caixas, móveis antigos, cobertos por lençóis e objetos que pareciam ter décadas de história. Lua entrou primeiro, movendo-se com elegância entre as sombras, como se conhecesse cada centímetro daquele lugar. A menina seguiu a gata, sentindo o chão de madeira gemer sob seus pés. No canto mais distante do sótão, algo chamou sua atenção. Um baú antigo, de ferro batido, com detalhes ornamentados e uma fechadura que parecia ter sido forjada há séculos. Lua parou em frente ao baú, sentando-se e miando suavemente, como se estivesse dizendo: "Abra-o." Clara hesitou. O baú emanava uma energia estranha, como se guardasse segredos que não deveriam ser revelados. Mas a curiosidade era mais forte. Ela se ajoelhou e tentou abrir a fechadura, que, para sua surpresa, cedeu facilmente. Dentro do baú havia um diário em couro desgastado, algumas fotografias amareladas e um pequeno espelho de mão, com uma moldura prateada e intrincados desenhos de flores e folhas. O diário pertencia a um homem chamado Eduardo, que viveu na casa no início do século XX. As páginas estavam cheias de anotações sobre experimentos com espelhos e reflexos, como se ele estivesse tentando alcançar algo ou alguém do outro lado. A última entrada era assustadora. Finalmente consegui abrir o portal. Ele está aqui, mas não é o que eu esperava. Não consigo fechá-lo. Se alguém encontrar este diário, por favor, não olhe no espelho. Ele vê tudo. Ele espera. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela olhou para o espelho que estava no baú, mas só viu seu próprio reflexo, iluminado pela luz fraca da lanterna. Lua, no entanto, parecia inquieta, miando baixinho e arqueando as costas, como se algo estivesse errado. Foi então que Clara ouviu um sussurro vindo de algum lugar no sótão. Era quase imperceptível, mas parecia dizer seu nome. Clara! Ela se virou rapidamente, apontando a lanterna para todos os cantos, mas não viu nada além das sombras dançando nas paredes. O ar ficou mais frio e a luz da lanterna começou a piscar. Lua deu um salto, miando alto e arranhando o chão, como se tentasse alertá-la. Clara, assustada, pegou o diário e o espelho, fechou o baú e correu para as escadas. Ao descer, jurou que viu uma figura no canto do sótão. Uma silhueta escura que desapareceu assim que ela piscou os olhos. De volta ao seu quarto, Clara trancou a porta e se encolheu na cama, com Lua ao seu lado. Ela abriu o diário novamente, tentando entender o que Eduardo havia feito. As páginas falavam de um ritual para abrir portais, usando espelhos, mas não explicavam como fechá-los. Clara olhou para o espelho que trouxera consigo. Ele parecia normal, mas algo em seu reflexo a perturbava. Era como se seus olhos não fossem mais os mesmos. Naquela noite, Clara teve pesadelos. Sonhou com o sótão, com o baú e com uma figura que a chamava pelo nome, sempre à beira de sua visão, mas nunca completamente visível. Quando acordou, o sol já estava alto e Lua dormia tranquilamente ao seu lado. Mas o espelho estava em cima da cômoda, virado para baixo, como se alguém o tivesse movido durante a noite. Clara sabia que precisava descobrir mais sobre Eduardo e o que ele havia feito. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela queria esquecer tudo e jogar o espelho no rio que cortava a cidade. O que ela faria a seguir? Clara passou o dia seguinte inquieta, com o diário de Eduardo sempre por perto. Ela não conseguia parar de pensar nas anotações e na figura que vira no sótão. Decidida a descobrir mais, ela levou o diário para a escola, escondido no fundo de sua mochila.
Durante o recreio, mostrou as páginas para seu melhor amigo, Pedro, um garoto curioso e fascinado por histórias de mistério. "Isso parece coisa de filme de terror", disse Pedro, folheando as páginas com olhos arregalados. "Eduardo devia ser meio maluco, né? Quem fica brincando com espelhos e portais?" "Não sei, Pedro", respondeu Clara, baixando a voz. "Mas eu ouvi algo no sótão. E a lua estava agindo estranho. Acho que tem algo a mais nessa história." Pedro, sempre aventureiro, sugeriu que fossem à biblioteca municipal após a escola para pesquisar sobre Eduardo. A biblioteca de São João das Flores era pequena, mas guardava registros antigos da cidade, incluindo jornais e documentos históricos. À tarde, os dois foram até a biblioteca, onde a senhora Isabel, a bibliotecária, os ajudou a encontrar velhos jornais e registros de famílias da região. Depois de horas de pesquisa, descobriram que Eduardo foi um relojoeiro e inventor que viveu na casa de Clara no início do século XX. Ele era conhecido por suas experiências excêntricas, como os moradores da época chamavam, e desapareceu misteriosamente em 1923. O último registro sobre ele era uma nota no jornal local. Eduardo Almeida, relojoeiro e inventor, foi declarado desaparecido após não ser visto por semanas. Sua casa, onde realizava estranhos experimentos, foi lacrada pela família. Nenhum vestígio foi encontrado. Clara e Pedro trocaram olhares. O desaparecimento de Eduardo combinava com a última entrada no diário. Ele havia aberto um portal e nunca mais foi visto. Mas o que aconteceu com ele? E o que ele quis dizer com "ele vê tudo, ele espera"? Ao sair da biblioteca, Pedro sugeriu que fossem até a casa de seu Antônio, um senhor de mais de 80 anos que era conhecido por ser o guardião das histórias da cidade. Ele era neto de um dos moradores mais antigos de São João das Flores e poderia saber mais sobre Eduardo. Seu Antônio recebeu os dois em sua varanda, cercada por vasos de flores e cadeiras de balanço. Quando Clara mostrou o diário e mencionou o nome de Eduardo, o velho senhor ficou sério. "Eduardo Almeida", murmurou seu Antônio, como se o nome trouxesse memórias pesadas. "Meu avô contava histórias sobre ele. Dizia que Eduardo era obcecado por espelhos e reflexos. Acreditava que podia se comunicar com outro mundo através deles. Mas algo deu errado. Meu avô nunca soube o que, mas dizia que a casa de Eduardo ficou amaldiçoada depois que ele desapareceu." "Amaldiçoada?" perguntou Clara, sentindo um frio na espinha. "Sim", respondeu seu Antônio, balançando a cabeça. "Dizem que Eduardo invocou algo que não deveria. Algo que ainda está lá, esperando. Por isso ninguém quis morar naquela casa por muitos anos, até sua família comprá-la." Clara e Pedro agradeceram a seu Antônio e saíram em silêncio. O sol já se punha, e as sombras da cidade pareciam mais longas do que o normal. No caminho de volta para casa, Pedro olhou para Clara e disse: "Acho que você deveria se livrar daquele espelho, Clara. Isso tudo parece coisa séria." Clara concordou, mas algo dentro dela a impedia de simplesmente jogar o espelho fora. Ela sentia que precisava descobrir a verdade, não apenas sobre Eduardo, mas sobre o que ele havia deixado para trás. Naquela noite, Clara decidiu confrontar o mistério. Ela pegou o espelho e o diário e subiu novamente ao sótão, com Lua seguindo-a, de perto. Desta vez, ela estava determinada a encontrar respostas. Ao chegar ao sótão, ela colocou o espelho em cima do baú e abriu o diário na última página, onde Eduardo havia escrito sobre o portal. Foi então que ela percebeu algo estranho. O reflexo no espelho não era o dela. Era a figura sombria que ela vira no corredor, com olhos brilhantes e um sorriso sinistro. Antes que pudesse reagir, a figura estendeu a mão como se tentasse sair do espelho. Clara gritou e deixou o espelho cair no chão. Lua miou alto, arqueando as costas e bufando para a figura. A luz da lanterna piscou e o sótão ficou em completa escuridão. Quando a luz voltou, a figura havia desaparecido, mas o espelho estava rachado, com uma fina linha que cortava o vidro ao meio. Clara sabia que havia despertado algo que não deveria. E agora, ela precisava descobrir como fechar o portal antes que fosse tarde demais. Mas como? Clara desceu do sótão em pânico.
com o coração batendo forte e as mãos trêmulas. Lua a seguiu, miando baixinho, como se tentasse acalmá-la. A menina sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O portal que Eduardo havia aberto estava ativo, e a figura sombria parecia estar cada vez mais perto de atravessá-lo. No dia seguinte, Clara decidiu contar tudo para Dona Maria. A avó, embora inicialmente cética, ficou preocupada ao ver o estado da neta e a gata agindo de forma tão estranha. Ela sugeriu que procurassem Dona Carmen, uma senhora conhecida na cidade por seus conhecimentos sobre folclore e práticas antigas. Dona Carmen era considerada uma benzedeira, e muitas pessoas a procuravam para resolver problemas que a ciência não explicava. Clara e Dona Maria foram até a casa de Dona Carmen, uma pequena construção à beira do rio, cercada por plantas e velas. A senhora de cabelos grisalhos e olhos penetrantes ouviu atentamente a história de Clara. Quando a menina mostrou o espelho rachado e o diário de Eduardo, Dona Carmen franziu a testa. "Isso é muito sério, minha criança", disse ela, segurando o espelho com cuidado. Eduardo mexeu com forças que não entendia. Ele abriu um portal para o outro lado e agora algo quer passar para cá. O espelho rachado é um sinal de que o portal está fraco, mas ainda não está fechado. "O que eu posso fazer?" perguntou Clara, desesperada. Dona Carmen explicou que para fechar o portal, Clara precisaria realizar um ritual no local onde ele foi aberto, o sótão. Ela deu à menina uma pequena garrafa com água benta, um punhado de sal grosso e uma vela branca. Além disso, instruiu Clara a recitar uma oração de proteção enquanto queimava um ramo de arruda, uma planta conhecida por afastar energias negativas. "Mas você não pode fazer isso sozinha", alertou Dona Carmen. "Leve alguém de confiança para te acompanhar. E não olhe no espelho durante o ritual, não importa o que aconteça." Clara agradeceu e voltou para casa com Dona Maria. Ela ligou para Pedro, que prontamente se ofereceu para ajudá-la. À noite, os dois subiram ao sótão, levando os objetos que Dona Carmen havia dado. Lua os seguiu, miando suavemente, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. No sótão, Clara colocou o espelho rachado em cima do baú e desenhou um círculo com o sal grosso ao redor dele. Pedro segurou a vela branca, enquanto Clara acendeu o ramo de arruda e começou a recitar a oração de proteção. O ar no sótão ficou pesado e uma brisa fria começou a circular, apesar de não haver janelas abertas. Foi então que o espelho começou a vibrar. Clara manteve os olhos fechados, concentrando-se na oração, mas Pedro gritou: "Clara, tem algo no espelho! Não olhe!" Ela respondeu, continuando a recitar as palavras. A figura sombria apareceu novamente no reflexo, tentando sair do espelho. Lua miou alto, arqueando as costas e bufando para a figura. Clara sentiu uma força puxando-a em direção ao espelho, como se algo quisesse arrastá-la para dentro. Mas ela resistiu, jogando a água benta sobre o espelho enquanto terminava a oração. Houve um clarão de luz, e o espelho estilhaçou-se em 1000 pedaços. A figura sombria desapareceu e o ar no sótão voltou ao normal. Clara e Pedro ficaram em silêncio, olhando para os fragmentos do espelho no chão. Lua se aproximou, esfregando-se nas pernas de Clara como se dissesse: "Está tudo bem agora." No dia seguinte, Clara e Pedro levaram os fragmentos do espelho até o rio e os jogaram na correnteza, como Dona Carmen havia orientado. A menina sentiu um alívio imenso, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Os dias seguintes foram tranquilos. O sótão parecia mais claro e Lua voltou a ser a gata carinhosa de sempre. Clara guardou o diário de Eduardo em uma gaveta, decidida a nunca mais mexer com coisas que não entendia. Ela aprendeu que algumas portas não devem ser abertas e que o mundo tem mistérios que é melhor deixar intocados. Mas às vezes, à noite, quando o vento soprava forte, Clara jurava ouvir um sussurro vindo do sótão. E embora soubesse que o portal estava fechado, ela nunca mais subiu lá sozinha.